1. O número em vermelho no livro caixa de Luca Moretti não deveria existir. Eu o vi sob o brilho âmbar de um abajur de latão, quase escondido entre gastos com combustível e taxas de porto. 900 mil reais, destinados a um carregamento que nunca havia chegado ao pátio. Ao redor da mesa de reunião em Jacarandá, o gelo tilintava nos copos de cristal, a fumaça do charuto subia sob o lustre, e 6 homens discutiam território como se a cidade já estivesse repartida em pedaços em seus pratos. Lucas sentava na cabeceira, terno cinza chumbo, uma das mãos pousada ao lado do isqueiro prateado. Aos 38 anos, ele havia dominado a arte de permanecer imóvel, enquanto todos os outros revelavam demais. Ajustei os óculos e conferi o número de novo. Número da nota, data, código de autorização. O papel estava morno sob meus dedos, recém-saído da impressora. Senhor Moretti, eu disse, empurrando o livro caixa para frente. Há uma divergência na página 43. A conversa parou por menos de 1 segundo. Então Marco Bellini se recostou, o couro rangendo sob ele. Lá vem ela de novo. Suas abotoaduras de ouro brilharam quando ergueu o copo. A ratinha de biblioteca achou mais uma vírgula fora do lugar. As risadas correram pela mesa. Mantive um dedo ao lado do número. Não é pontuação. O pagamento foi processado 2 vezes, mas o carregamento listado não tem registro de recebimento. Marco olhou para os outros, satisfeito por ter encontrado plateia. Você dorme com essas planilhas, Evelyn? Meias risadas. O calor subiu sob minha gola, mas não abaixei a mão. A divergência continuava lá, quisessem respeitar quem a apontava ou não. Luca olhou para a página sem tocá-la. Seus olhos escuros foram do número ao meu rosto, depois aos homens que esperavam que ele se juntasse a eles. Ele poderia ter feito uma pergunta e mudado a temperatura da sala. Em vez disso, o canto da boca dele se ergueu. Cuidado, Marco, ele disse. A senhorita Carter pode auditar suas piadas na próxima. A mesa explodiu. Meu lápis parou na margem do papel. Não por causa do deboche de Marco. Homens como ele usavam crueldade como outros usam colônia, mas Luca tinha visto o número. E também tinha visto exatamente o que seu silêncio permitia. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Fechei o livro caixa devagar. Não para esta reunião. Marco girou o líquido âmbar no copo. Vamos jantar no Aurélio hoje à noite. Talvez a gente devesse chamar ela. Dar para a pobre mulher alguma coisa para catalogar além de recibos. Alguém resmungou que o Aurélio não servia jantar e pastas de arquivo. Outro perguntou se lá deixavam entrar com casaco de tricô depois das 20 horas. O olhar de Lucas se fixou na minha blusa de lã cinza, nos meus sapatos de saltinho baixo, na armação preta que havia me reduzido muito antes de descobrirem do que eu era capaz. A diversão afiou a voz dele. Às 20 horas, Evelyn. Sala reservada do Aurélio. Um silêncio tomou o lugar das risadas, expectante e cruel. O convite não era gentileza. Era um fósforo aceso para homens entediados o bastante para gostar de ver alguém queimar. Encarei os olhos de Luca. Isso é um pedido profissional? Pela primeira vez, o isqueiro dele parou entre os dedos. Considere um convite. Então vou considerar. Marco abafou uma risada com o punho. Luca se recostou, confiante de que a noite já lhe pertencia. Não se atrase. A reunião terminou no arrastar das cadeiras e no farfalhar seco de casacos caros. Recolhi os livros caixa, incluindo a página 43, enquanto os passos deles sumiam pelo piso de mármore. Atrás de mim, Luca disse algo baixo que fez Marco rir de novo. Não me virei. Na minha mesa, a luz fluorescente zumbia sobre as pastas empilhadas com cuidado e o escritório cheirava a toner e café amargo. Meu celular vibrou contra o vidro. Uma mensagem apareceu de um número desconhecido, seguida imediatamente por outra. Pessoa errada. Mas eu já tinha lido a primeira linha. Traz dinheiro vivo. Moretti convidou a ratinha de biblioteca. Hoje promete ser divertido. Meu polegar pairou sobre a tela enquanto as portas do elevador se fechavam atrás de Luca e seus homens. Eles esperavam que Evelyn Carter chegasse às 20 horas. A única pergunta era qual Evelyn eles estavam prestes a conhecer. A luz azul do celular banhava a mesa vazia,
enquanto o tubo fluorescente no teto emitia seu zumbido elétrico fino. Além das janelas com película, a chuva da noite pontilhava a cidade em riscos de prata e cinza-carvão. Evelyn releu a mensagem, não mais procurando um sentido oculto, mas medindo as pessoas por trás dela. Traz dinheiro vivo. Moretti convidou a ratinha de biblioteca. Hoje promete ser divertido. A segunda mensagem, pessoa errada, ficava embaixo dela como um guardanapo jogado sobre uma mancha. Evelyn tirou os óculos e os poliu na barra da blusa de tricô cinza. As mãos permaneceram firmes. Às 18h12, ela digitou uma resposta ao convite formal de Luca. Obrigada, Sr. Moretti. Estarei lá às 20 horas. A resposta chegou antes de ela largar o celular. Ótimo. A única palavra de Luca carregava a certeza de um homem que acreditava que o desfecho da noite já estava comprado. Evelyn abriu a última gaveta da mesa. Dentro, havia uma folha de papel creme reservada para correspondência oficial, mais pesada que o papel comum de impressora e fria sob as pontas dos dedos. A impressora do escritório despertou com um clique, os rolos girando no silêncio. Ela não escreveu sobre o deboche de Marco, nem sobre a mensagem. Não acusou Luca de crueldade. 3 frases precisas declaravam que seu pedido de demissão entraria em vigor assim que ela cumprisse suas obrigações profissionais daquela noite. Assinou Evelyn Carter em tinta azul escura, a pena riscando suavemente o papel. Por 6 anos, seu nome havia aparecido sob as agendas, contratos e instruções particulares de Luca. Desta vez, pertencia a uma decisão que ele não havia autorizado. Passos se aproximaram pelo corredor. Marco Bellini apareceu na divisória de vidro, o casaco sob medida dobrado sobre um braço e a diversão ainda pairando ao redor da boca. Planejando a roupa, Carter, o perfume dele chegou à mesa antes dele. Cedro, tabaco e algo caro e forte. Evelyn deslizou a carta assinada sob a página 43 do relatório contábil. Terminando o papelório do Sr. Moretti, Marco bateu 2 nós dos dedos no vidro. Tenta não levar calculadora para o jantar. O elevador tocou atrás dele. Evelyn observou as portas polidas engolirem o reflexo dele. Então abriu a pasta preta de apresentações de Luca. As iniciais em relevo pegaram a luz como 2 lâminas pequenas. Pela rotina dele, ele só revisaria a pasta depois do jantar, quando contratos, recibos e assuntos pendentes fossem entregues no escritório particular dele. Ela colocou o pedido de demissão atrás da divergência do livro caixa e prendeu os 2 sob o clipe de latão. A escolha foi deliberada. Primeiro, Luca veria os números que havia ignorado quando ela os encontrou. Depois, descobriria o que a piada dele tinha custado. Às 18h37, Evelyn levou a pasta até o escritório dele. A sala estava escura, exceto pelo abajur âmbar e pelo brilho embaçado de chuva do trânsito 30 andares abaixo. Ela colocou a pasta no centro exato do tampo de mogno, alinhou a borda com a caneta prateada dele e deixou a chave do escritório em cima por um segundo silencioso. Depois pegou a chave de volta. Sua demissão começaria depois do jantar, não antes. Na mesa dela, desligou o computador e os monitores escureceram um a um. A blusa de tricô cinza saiu e foi dobrada dentro da bolsa. Os óculos permaneceram. Nunca tinham sido disfarce. Às 18h45, Evelyn entrou no elevador carregando apenas uma sacola de roupa e a dignidade que haviam confundido com fraqueza. As portas se fecharam sobre o escritório, onde Luca ainda acreditava ter convidado a secretária para ser motivo de riso. Lá em cima, sob o abajur dele, uma decisão lacrada esperava para ensiná-lo quem realmente havia controlado sua última noite. 2 risadas de cristal flutuavam sob os lustres âmbar do Aurélio, misturando-se às notas baixas de um piano e ao leve aroma de fumaça de cedro. Na mesa central, Marco Bellini erguia o uísque, enquanto Luca Moretti sentava sob uma luz dourada, uma das mãos pousada ao lado de um lugar intocado. Aposto R$ 200 que ela vende blusa de tricô, disse Marco. Os homens ao redor riram e Luca deixou o canto da boca subir. Então a maçaneta de latão na entrada girou. Ar frio varreu o salão, trazendo o cheiro limpo de chuva sobre o linho branco e o jacarandá polido.
Evelyn Carter entrou. O vestido preto de veludo seguia a linha discreta de sua silhueta, elegante sem exigir atenção, a superfície escura captando a luz do lustre a cada passo medido. Um relógio prateado e fino circulava seu pulso. O cabelo, normalmente preso por praticidade, caía em ondas suaves sobre os ombros. Os óculos familiares continuavam exatamente onde sempre estiveram. Ela não havia removido o detalhe de que zombavam, nem tomado emprestado o rosto de outra mulher. Simplesmente parara de se vestir para desaparecer. O maître olhou do livro de reservas para a mesa, mas Evelyn já caminhava até lá, os saltos batendo 4 notas calmas contra o piso de mármore. Um riso vacilou. Outro morreu atrás da borda de uma taça de vinho. O uísque de Marco ficou suspenso a meio caminho da boca. Luca estava falando quando a viu, e assim que o carregamento chegar, o resto se perdeu. Os dedos dele se fecharam ao redor da haste da taça. Pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em anos, todos os homens à mesa de Luca Moretti o viram falhar em terminar uma frase. Evelyn parou ao lado da cadeira vazia. Boa noite, Sr. Moretti. Luca se levantou rápido demais. As pernas da cadeira raspavam com força no chão, virando cabeças em 2 mesas vizinhas. Ele nunca se levantava para atrasados. Nunca deixava a surpresa alcançar seu rosto. Ainda assim, ali estava ele, o paletó desabotoado, a resposta ensaiada em lugar nenhum atrás dos lábios entreabertos. Evelyn o encarou firme através das mesmas lentes que Marco havia chamado de grossas, o bastante para parar uma bala. Senhorita Carter, Luca finalmente disse. O nome dela saiu mais baixo do que pretendia. Marco se recuperou primeiro, embora uma mancha vermelha já subisse acima da gola. Bem, ele disse, abrindo uma mão em direção a ela como se reivindicasse o crédito pelo que havia entrado na sala. A ratinha de biblioteca ficou boa. Ninguém riu junto. Evelyn tirou uma luva preta, depois a outra, colocando-as ao lado do prato com cuidado preciso. Livros costumam melhorar com atenção mais próxima, Sr. Bellini. O piano continuava perto do bar, mas na mesa de Luca, o silêncio tinha peso. Um garçom se aproximou com champanhe, a bandeja prateada tremendo de leve sob o vidro. Luca esticou a mão para a garrafa, uma tentativa instintiva de retomar o comando, mas Evelyn apoiou 2 dedos na base da taça vazia e a afastou. Ainda não, ela disse. Foi uma pequena recusa, baixa o bastante para que só a mesa ouvisse. Ainda assim, a mão de Luca parou no ar. Evelyn se sentou, sem esperar que ele puxasse a cadeira. Ao redor deles, abotoaduras brilharam, gelo se acomodou no cristal, e homens acostumados a medir fraqueza começaram a recalcular a mulher que haviam convidado para ridicularizar. Luca se sentou devagar, de frente para ela. O olhar dele permaneceu fixo em Evelyn, enquanto o dela percorreu a mesa uma vez, registrando cada sorriso expectante e cada espectador cuidadosamente arranjado. A piada tinha chegado, mas já não era mais deles para controlar. Então uma mulher sentada ao lado de Marco se inclinou para a frente, tocou os diamantes no pescoço e sorriu com crueldade polida. Agora que todos vimos a transformação, ela disse, por que não decidimos se valeu a espera? Os olhos de Evelyn foram até Luca. Ela não respondeu à mulher. Deixou a pergunta onde pertencia, com o homem que havia armado a humilhação e acabara de descobrir que a sala o observava a ele em vez dela. 3. A pulseira de diamantes da mulher tilintou contra a taça de vinho, um som pequeno e claro no silêncio. A luz das velas deslizava pelo linho branco e o ar carregava alecrim assado, casca de cítrico e o frio metálico da expectativa. Evelyn deixou o silêncio se instalar antes de ajustar o punho do vestido preto de veludo. Decidir exatamente o quê? Ela perguntou. O sorriso da mulher se apertou. Se todo esse esforço melhorou você. Alguns convidados se mexeram nas cadeiras. Marco soltou uma risadinha baixa, mas ninguém o acompanhou. Evelyn tocou o encosto da cadeira ao lado de Luca, o lugar escolhido para ela. Perto o bastante para ser exibida e longe o bastante de qualquer influência real. Então pegou a taça de champanhe intocada e a levou para o lado oposto da mesa. Os saltos bateram 4 vezes contra o mármore. Ela parou junto a uma cadeira vazia perto da cabeceira, onde todo o rosto teria de se virar para se dirigir a ela. Esta cadeira serve.
Um garçom olhou para Luca. Na sala reservada do Aurélio, cadeiras não eram apenas móveis. Elas mapeavam hierarquia, acesso e favor. Os dedos de Luca se apertaram ao redor da haste da taça. Uma palavra dele poderia mandá-la de volta ao lugar escolhido para a piada da noite. Em vez disso, ele fez um único aceno para o garçom. A cadeira foi puxada. Gillian se sentou. A mulher ao lado de Marco se recostou, o perfume forte como lírios amassados. Confiança certamente fica mais bonita que aquela blusa de tricô cinza. Era azul marinho, Evelyn respondeu, desdobrando o guardanapo. E você não me elogiou quando achou que eu precisava, então não há motivo para começar agora. Olinho sussurrou sobre o colo dela. A boca de Marco se curvou de novo. Cuidado, Evelyn. As pessoas podem achar que você veio fazer um espetáculo. Eu vim porque fui convidada. O olhar dela passou por ele e pousou em Luca. O espetáculo foi feito pela pessoa que me convidou pelo motivo errado. O calor das velas tremia entre eles. Luca não olhou para Marco nem para os outros em busca de socorro. Evelyn havia tirado toda saída educada. Nenhuma acusação alta o bastante para descartar como drama, nenhuma raiva que ele pudesse punir, nenhum pedido que ele pudesse responder com generosidade. Só restava na mesa a forma limpa do que ele havia feito. Você sabia, disse Luca. A voz dele estava mais baixa do que a sala exigia. Evelyn tirou o celular da bolsa de mão e o colocou virado para cima ao lado dos talheres. A mensagem enviada por engano brilhava contra a tela preta. A piada de Marco, a humilhação esperada, a promessa de diversão. Marco parou de sorrir. Isso era privado. Assim como a decisão de me transformar na diversão de hoje à noite, disse Evelyn. Até você convidar plateia. Um garçom entrou trazendo o primeiro prato. Porcelana morna o bastante para soltar rodopios de vapor perfumado de manteiga e tomilho. Ninguém pegou o garfo. Luca leu a mensagem uma vez, depois outra. Um músculo se moveu na mandíbula dele. Por que você veio? Para ver se ainda acharia engraçado quando eu entendesse a piada. Os olhos dela permaneciam firmes atrás dos mesmos óculos de que haviam debochado naquela manhã. E para deixar claro que eu escolho onde sento, de quem aceito o elogio e quando saio. Luca pousou a taça. A base bateu na mesa com um clique seco e controlado. Foi meu convite, ele disse, cada palavra despida de verniz. Minha mesa, minha responsabilidade. Marco se virou bruscamente. Luca, não. O olhar de Luca nunca deixou Evelyn. Ao redor deles, as velas queimavam mais baixo e os pratos intocados esfriavam em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, ele não pedia à sala que risse com ele. Admitia diante das pessoas cuja aprovação importara minutos antes que a crueldade era dele. Na outra ponta da mesa, um dos sócios franceses de Luca fechou uma pasta de couro e murmurou algo ao colega, presumindo que Evelyn não entendesse. Os dedos dela pausaram sobre o guardanapo. Luca percebeu. A humilhação havia terminado, mas um teste mais frio acabara de tomar seu lugar. Um carrinho de sobremesas prateado deslizava quase em silêncio pelo piso de mármore, as rodas quietas sob o murmúrio baixo do salão. A luz das velas tremia ao longo da pasta de couro do sócio francês, e o ar carregava manteiga morna, casca de cítrico e a fumaça fraca de fósforos apagados. Os dedos de Evelyn permaneciam imóveis sobre o guardanapo de linho. Ao lado de Marco, o sócio se inclinou para outro homem e continuou em francês, a voz suavizada pela confiança. Assim que ele assinar, a cláusula de exclusividade transfere o acesso prioritário para nós. Os navios dele vão esperar atrás dos nossos, e ele vai pagar multa por cada atraso. Luca observava o rosto de Evelyn. Nada mudou, exceto a leve elevação do queixo. Marco sorriu para o vinho, aparentemente confundindo silêncio com ignorância. O sócio bateu na pasta. Ele vai perder a rota do Atlântico Sul em 6 meses, e vai nos agradecer pelo privilégio. O olhar de Luca foi do homem para Evelyn. Algo que você gostaria de compartilhar? Ele perguntou. A pergunta era baixa, mas os talheres pararam de se mover ao redor da mesa. Evelyn poderia ter deixado a armadilha se fechar. Sua demissão já esperava no escritório de Luca, lacrada dentro da pasta que ele abriria depois do jantar. Salvar o negócio dele não devolveria seu cargo,
Não apagaria as risadas. Não compraria sua lealdade. Só protegeria o homem que a havia convidado ali para ser diminuída. Ela estendeu a mão para a pasta de couro. O sócio francês pousou 2 dedos sobre ela. Isso é uma negociação privada. Evelyn encarou os olhos dele e respondeu em francês fluente. Então, devia ter conduzido em particular. Os dedos dele recuaram como se o couro tivesse esquentado de repente. A expressão de Luca se afiou. Evelyn abriu o contrato, o papel grosso raspando sob os dedos, e virou até uma página marcada com uma aba azul estreita. Cláusula 14. Ela disse em português. Alocação prioritária durante congestionamento. A cadeira do sócio rangeu. É provisão padrão. Não. Evelyn traçou uma linha com a unha polida em preto. O primeiro parágrafo soa padrão. A definição na página 42 não é. Ela virou as páginas e girou a pasta em direção a Luca. Nesse texto, congestionamento inclui fiscalizações, escassez de mão de obra, atrasos por clima e qualquer restrição operacional declarada pelo armador responsável. Eles podem fabricar um atraso, colocar a carga deles na frente da sua e ainda cobrar você por não cumprir um cronograma que eles controlam. As grelhas de refrigeração zumbiam acima deles. Em algum lugar atrás das portas da cozinha, um prato se estilhaçou, seguido de um pedido de desculpas abafado. Na mesa, ninguém se mexeu. Luca leu a cláusula 2 vezes. Os músculos da mandíbula endureceram. Quanto isso custaria? Sua rota principal de embarque? Evelyn respondeu. Não hoje. Aos poucos, primeiro suas janelas de entrega, depois seus clientes, depois sua influência. Ela fechou a pasta. Dentro de 6 meses, eles controlariam quais dos seus contratos sobrevivem. O sócio francês se afastou da mesa. Você está tirando o texto do contexto. Evelyn se virou para ele. Então explique por que o resumo em francês descrevia a transferência de acesso prioritário, enquanto a apresentação em português chamava isso de proteção mútua. A boca dele se abriu. Nenhuma resposta veio. Marco encarava o prato, a cor sumindo do rosto. Luca puxou o contrato para longe do sócio e o colocou ao lado da própria taça. A negociação acabou. Pense com cuidado, o homem avisou. Não haverá outra oferta. Ótimo. A voz de Luca havia recuperado o aço. Prefiro ameaças que se apresentam com honestidade. O sócio se levantou, as pernas da cadeira raspando com força na pedra. Ao sair, o cheiro forte do perfume dele pairou sobre a comida esfriando. Luca se virou para Evelyn. Por que me ajudou? Ela dobrou o guardanapo uma vez e o pousou ao lado do prato. Porque o que eles estavam fazendo era desonesto. Depois do que fiz com você, seu fracasso não precisa somar-se ao meu. As palavras chegaram sem calor, o que as tornava impossíveis de descartar. Na outra ponta, Marco pegou o vinho com a mão trêmula. A atenção de Luca se voltou para ele, depois para a mensagem incriminadora, ainda brilhando no celular de Evelyn. Dinheiro tinha acabado de ser salvo, mas a confiança havia ficado bem mais cara. Marco, disse Luca, levante-se. A luz do lustre tremia sobre os talheres intocados, enquanto a chuva batia nas janelas altas com a paciência de um relógio. Marco empurrou a cadeira para trás e se levantou, alisando o paletó, como se o gesto certo pudesse restaurar a sala ao arranjo anterior. Luca ficou sentado por uma respiração medida. Depois apoiou as 2 palmas no linho branco e se levantou. Você usou minha mesa para humilhar alguém que trabalhava sob minha proteção. A boca de Marco se apertou. Foi uma piada. Todo mundo entendeu isso. Evelyn entendeu perfeitamente. Luca olhou para o celular ao lado do prato dela. Por isso você não trabalha mais para mim. Chiado fraco veio das portas abertas da cozinha. Manteiga bateu numa frigideira quente, enchendo a sala de um aroma rico que ninguém parecia conseguir suportar. Marco olhou ao longo da mesa, esperando um aceno familiar, algum sinal de que anos dentro do círculo de confiança de Luca ainda pesavam. Vários capangas graduados encararam o vinho em vez disso. Outros observavam Luca com expressões mais frias que o vidro escurecido de chuva atrás dele. Você vai me mandar embora por causa de uma secretária? Marco perguntou. A voz de Luca permaneceu firme. Estou mandando você embora porque confundiu crueldade com lealdade. Marco pegou o casaco no encosto da cadeira.
Alan Carr arrastou pela borda da mesa, perturbando uma fileira de copos de cristal. Vão se lembrar disso, ele disse baixo. Eu também vou. Luca fez um aceno em direção à saída. Vá embora. Marco atravessou o restaurante sob as luminárias âmbar baixas, cada passo batendo na pedra mais forte que o anterior. Nenhum segurança o tocou. Nenhum precisava. Quando as portas se fecharam, o lugar vazio do sócio francês pareceu se alargar, o contrato abandonado descansando ao lado de um prato esfriando. Um dos capangas mais velhos tirou o guardanapo do colo. Aquela rota valia milhões. Outro se recostou, a cadeira de couro rangendo sob ele, e Marco tem amigos. Homens que não vão admirar essa encenação. Luca olhou para eles, um por um. Então são livres para segui-lo. As cadeiras se moveram. O gelo tilintou dentro de copos intocados. O custo já não estava mais escondido em linguagem jurídica. A negociação estava morta. A rede de Marco havia sido ofendida. E os homens que antes mediam a força de Luca pela recusa dele em pedir desculpas, agora mediam a distância até a porta. Luca se virou para Evelyn. Pela primeira vez naquela noite, sua autoridade não carregava nenhum comando. Eu convidei você aqui porque achei que seu constrangimento entreteria essa mesa, ele disse. Ninguém pegou uma bebida. Deixei que tratassem seu silêncio como permissão. Eu estava errado. Os olhos dele permaneceram nos dela, atrás dos óculos familiares. Sinto muito, Evelyn. As palavras soaram quase estranhas na boca dele, simples, sem defesa, impossíveis de retirar. Evelyn abriu a pasta de couro preta. O papel dentro fez um sussurro seco, enquanto ela tirava um envelope lacrado e o colocava diante dele. O que é isso? Luca perguntou. A decisão que tomei antes de vir. O envelope trazia o nome dele na caligrafia precisa dela. Ele rompeu o lacre. A luz morna das velas atravessou a página, enquanto o olhar dele pousava na primeira linha. Demissão com efeito imediato. Você salvou minha rota de embarque hoje à noite. Os dedos dele se apertaram levemente no papel. E está saindo mesmo assim. Impedir o roubo não apaga o que aconteceu aqui. Evelyn se levantou e ajustou um punho do vestido de veludo. Ao redor deles, a sala observava o equilíbrio de poder mudar de novo. Não em direção ao homem que havia dispensado um capanga de confiança, mas em direção à mulher que não queria nada dele. Luca havia sacrificado dinheiro e prestígio para defender a dignidade dela. Evelyn havia aceitado o pedido de desculpas sem abrir mão da própria escolha. Na outra ponta da mesa, um capanga mais velho pousou o copo. Se ela sair andando, ele disse, você vai ter que decidir quem, entre nós, ainda pretende liderar. Luca olhou da demissão em sua mão para Evelyn, de pé ao lado da cadeira. O papel parecia mais leve que o império que de repente pesava contra ele. 6. Uma colher de prata bateu na porcelana na outra ponta da mesa, a nota aguda cortando o aroma morno de alecrim e véu esfriando. O capanga mais velho manteve uma mão ao lado da taça de vinho, esperando que Luca respondesse. Evelyn não esperou com ele. Estendeu a mão para a pasta de couro gasto que havia trazido ao Aurélio e a colocou sob a luz âmbar. Antes que o Sr. Moretti decida quem pretende liderar, ela disse, deveria saber o que eu estava fazendo enquanto vocês riam de mim. Os óculos dela captaram a luz das velas quando abriu a capa. Dentro não havia fotos pessoais, nenhuma credencial para impressionar a sala. Havia 12 meses de extratos de livro-caixa, notas de frete e autorizações de pagamento, cada uma marcada com a mesma caligrafia azul estreita de que os homens haviam debochado em reuniões pela manhã. Luca permaneceu sentado, a carta de demissão ainda entre os dedos. Evelyn deslizou 3 páginas sobre o linho branco em direção a ele. A divergência que apontei hoje de manhã não era erro de digitação. Luca leu a primeira coluna, depois a segunda. A música baixa do restaurante pareceu recuar atrás do sussurro seco do papel. Pagamentos aprovados por carga danificada haviam sido divididos entre fornecedores fantasmas, cada valor pequeno o bastante para escapar da revisão de rotina. Juntos, formavam um desvio deliberado das operações de embarque de Luca. O código de autorização de Marco aparecia ao lado de cada transferência. Marco se afastou da mesa, as pernas da cadeira raspando na pedra polida. Essas cópias não provam nada. Secretárias colecionam papel. Isso não faz delas contadoras.
Evelyn tirou os óculos. Uma leve marca cruzava a ponte do nariz, mas o olhar dela não mudou. Tirei meu registro de perícia contábil antes mesmo de trabalhar para o Sr. Moretti. Ninguém pegou uma taça. Até o sócio francês, que já havia se retirado da negociação fracassada, se virou por completo para ela. Evelyn explicou a verdade em 2 frases limpas. Anos antes, tinha visto um executivo sênior destruir uma investigação honesta, desacreditando a mulher que a conduzia. Na organização de Moretti, havia escondido sua qualificação. Aceitava os ternos simples, as piadas e as suposições, porque as pessoas falavam livremente perto de alguém que consideravam invisível. A revelação não transformava sua chegada ao jantar numa transformação. O veludo preto, a postura firme, o francês fluente, tudo aquilo sempre pertencera à mesma mulher que corrigia a agenda de Luca e fechava os números depois da meia-noite. O disfarce havia sido o desprezo deles. Luca ergueu a última página. Uma cadeia de transferências projetadas ia além de Marco, chegando a contas controladas por homens sentados ao redor da mesa. O próximo pagamento estava marcado para sexta-feira. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou. Tempo suficiente para confirmar, Evelyn respondeu. Não o bastante para impedir sem sua autoridade. Marco estendeu a mão para a pasta. Evelyn a fechou primeiro e a puxou para junto do corpo. Não, você já confundiu acesso com permissão uma vez. O rosto do capanga mais velho endureceu. Se esses registros saírem dessa sala, toda a aliança representada aqui fica vulnerável. Evelyn se levantou, dobrou os óculos e os guardou no estojo. Por isso os originais não estão aqui. Um celular vibrou sobre a toalha, perto da mão de Luca. Na tela esperava um arquivo seguro de Evelyn, com data e hora anteriores ao jantar, contendo toda a evidência e os nomes ligados a ela. Ela não havia exposto o roubo para reconquistar um cargo. Havia abdicado da segurança de ser subestimada para que Luca não pudesse mais alegar ignorância. Marco encarava a tela. Luca encarava Evelyn. A mulher convidada como entretenimento havia colocado a sobrevivência da organização dele em suas próprias mãos. Depois se tornara impossível de descartar como apenas sua secretária. Você tem a verdade agora, ela disse, erguendo a pasta. O que ela custa a você depende do que fizer com ela. Atrás de Luca, 3 cadeiras se moveram para trás ao mesmo tempo. O capanga mais velho se levantou e abotoou o paletó. Até a meia-noite, ele disse, você vai desmentir as provas dela, retirar seu pedido de desculpas e tirá-la de toda a conta Moretti, ou vai descobrir quantos homens nessa mesa já não reconhecem mais sua autoridade. As portas da cozinha se abriram, soltando um bafo de calor e alho na sala que de repente esfriara. O celular de Luca continuava brilhando ao lado do prato intocado. Faltava menos de 2 horas para a meia-noite. 7. As portas da cozinha se acomodaram nas dobradiças de latão, e o barulho fraco de panelas sumiu atrás delas. As chamas das velas tremiam sob o ar-condicionado, lançando fitas finas de dourado pelos pratos intocados. O capanga mais velho continuava de pé. Meia-noite, ele repetiu. Seu pedido de desculpas desaparece. Ela também. Se não, essa aliança acaba hoje. Luca olhou para os homens que haviam construído fortunas ao lado das operações de embarque dele. O silêncio deles não era lealdade. Era um voto esperando para ser contado. Do outro lado da mesa, Evelyn fechou a pasta e a deslizou até ele. O couro sussurrou sobre o linho. Os registros dos fornecedores, os históricos de autorização e o cronograma de transferências estão indexados. Ela disse, cópias estão seguras com meu advogado. O que você faz com elas é decisão sua. Luca pousou uma mão sobre a pasta. E o que você quer? Nada de você. Evelyn retirou o crachá de funcionária, o colocou ao lado da carta de demissão lacrada e se levantou. O veludo preto do vestido capturou a luz das velas sem brilhar. Não expus o Marco para reconquistar um cargo que eu já tinha deixado. Marco se colocou no caminho dela e estendeu a mão para a pasta. Luca moveu a pasta para trás da cadeira antes que os dedos de Marco a tocassem. Sente-se. O comando foi baixo, mas Marco parou. Evelyn não esperou proteção. Encarou o olhar de Marco, contornou-o
e atravessou o salão sob o olhar de todo homem que esperava vê-la se tornar entretenimento deles. Os saltos soaram uma vez contra o mármore, depois se suavizaram sobre o carpete. Na porta, ela olhou para trás, só para Luca. Você tem até sexta para interromper a transferência, ela disse. Tem bem menos tempo para decidir que tipo de homem vai interrompê-la. A porta se fechou atrás dela, deixando entrar uma rajada breve de ar noturno frio que cortou o cheiro de alho e vinho tinto. O sócio francês conferiu o relógio. Você tem 93 minutos para corrigir esse constrangimento. Luca pegou o celular. Os aliados de Marco se inclinaram para frente, esperando a rendição. Em vez disso, Luca ligou para o escritório de embarque da Moretti e colocou o aparelho no viva voz. Congelem todo o pagamento ligado aos fornecedores no arquivo de Evelyn Carter. Suspendam os códigos de autorização de Marco Bellini. Com efeito imediato. A cadeira de Marco raspou para trás. Você não pode fazer isso sem a aliança. Luca encerrou a ligação, abriu a pasta e colocou a primeira transferência confirmada sob o lustre. Acabei de fazer. A mandíbula do capanga mais velho endureceu. Retire o pedido de desculpas. Não. Tire a Carter de toda a conta. Ela se tirou sozinha. O olhar de Luca percorreu a mesa, parando em cada homem que havia confundido humilhação com autoridade. E já que seu reconhecimento exige que eu chame a verdade de mentira, não quero mais ele. Pegou o contrato de aliança ao lado do prato, rasgou a página de assinaturas e deixou as metades caírem no balde de vinho. O tinto subiu pelo papel como uma mancha escura. O acordo de embarque Bellini-Moretti está dissolvido. Seus armazéns perdem o acesso prioritário à meia-noite. Suas equipes deixam meus pátios até amanhã de manhã. O sócio francês se levantou, o guardanapo caindo no chão. As cadeiras se moveram ao redor dele. Celulares surgiram em mãos rígidas. Anos de lucro, proteção e alcance político haviam acabado de ser cortados por uma única frase deliberada. A tela de Luca acendeu com ligações de capitães, corretores e gerentes de porto. Ele as ignorou e olhou para a porta por onde Evelyn havia saído. Pela primeira vez naquela noite, a cadeira vazia ao lado dele pesava mais que toda a aliança armada na sala. À meia-noite, revelaria se Luca Moretti ainda possuía um império. Amanhã revelaria se Evelyn Carter algum dia concordaria em se sentar novamente à frente dele. 8. A chuva traçava linhas prateadas nas janelas de um pequeno restaurante italiano no Bexiga, em São Paulo, enquanto a chama de uma vela se curvava a cada vez que a porta da frente se abria. Nenhum segurança esperava do lado de fora. Nenhum capanga ocupava as mesas de canto. Apenas 2 lugares postos repousavam sobre uma toalha branca de linho, ao lado de um envelope com o nome de Evelyn Carter. Evelyn chegou às 20 horas em ponto, vestindo um casaco cinza chumbo sobre o mesmo vestido preto de veludo. Os óculos captaram a luz âmbar quando ela parou ao lado da cadeira vazia. Luca Moretti se levantou. As olheiras sob os olhos dele eram novas, assim como a ausência de uma arma sob o paletó. Obrigado por vir. Vim pelo meu último pagamento. Ela permaneceu de pé. Luca deslizou o envelope até ela sem tocar a cadeira. Dentro estavam o salário, a rescisão e um reconhecimento assinado de que todos os registros financeiros que ela havia entregue eram precisos. Nada exigia o silêncio dela. Nada pedia que voltasse. O acesso de Marco acabou, disse Luca. As transferências foram congeladas antes do amanhecer. As equipes de Bellini deixaram o pátio esta manhã. O celular dele vibrou sobre a mesa. Ele o virou de bruços. 3 capitães pediram demissão. 2 armazéns cancelaram os contratos. O capanga mais velho não reconhece mais minha autoridade. Evelyn fechou o envelope. E você me chamou aqui para me contar o que a honestidade custou a você. Não, Luca puxou a cadeira de frente para ele para longe da mesa. Depois deu um passo atrás, deixando a escolha inteiramente com ela. Chamei você porque o primeiro jantar foi armado para tirar algo de você. Este não oferece nada que você não tenha ganhado. Do paletó, ele tirou uma pasta fina e a colocou ao lado do pagamento dela. O papel cheirava fracamente a tinta fresca. Não era um contrato de trabalho. Era uma proposta para uma auditoria forense, independente de todos os negócios Moretti restantes, com Evelyn definindo seu próprio honorário, escolhendo sua própria equipe
e reportando sem interferência. Uma cláusula na última página dava a ela autoridade para encerrar o contrato publicamente se Luca escondesse uma única transação. Evelyn leu cada linha. O restaurante zumbia ao redor deles, o raspar dos talheres, o alho esquentando no azeite, a chuva batendo suave no vidro. Luca não explicou, não persuadiu, não estendeu a mão para a pasta. Por fim, ela pegou uma caneta. Uma emenda, a mandíbula dele se apertou. Diga qual. Ela riscou a cláusula sobre jantares particulares e escreveu que todos os encontros futuros ocorreriam em horário comercial, a menos que ambas as partes concordassem livremente com outra forma. Depois assinou apenas a emenda e empurrou a proposta de volta. Isso não é aceitação, ela disse. É a condição sob a qual vou considerar aceitar. Luca olhou para a tinta, depois assinou embaixo da dela. Entendido. Só então Evelyn se sentou. O jantar chegou sem espetáculo. Pão quente, legumes assados, 2 pratos de massa, soltando rodopios de vapor na luz das velas. Luca esperou até ela erguer o garfo antes de tocar no próprio. Ninguém riu. Ninguém testou o sotaque dela, a roupa ou o direito de ocupar a cadeira. Perto da hora de fechar, Evelyn assinou o acordo completo e manteve a demissão intacta. Nunca mais seria secretária dele. Trabalharia ao lado dele como uma igual independente, livre para sair no instante em que o respeito se tornasse encenação. Lá fora, a chuva havia amenizado para uma neblina fina. Lucas segurou a porta, mas Evelyn escolheu a direção e ele acompanhou o passo dela. O primeiro jantar o havia deixado sem palavras, porque finalmente ele a via. O segundo lhe ensinou que vê-la significava abrir mão do poder de defini-la. E naquela noite, a dignidade não foi convidada à mesa. Ela escolheu se sentar.